Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, para quem não me conhece, me chamo Arthur Neto e hoje, aqui na plataforma Fontes Online, teremos um bate-papo muito bacana em relação ao Simcast, onde nossa gerente comercial aqui da operação, a Anne, estará à frente conduzindo um bate-papo muito bacana. Anne, seja bem-vinda, tá mais uma vez aqui no Fontes Online, o espaço é seu também e hoje temos muito a aprender contigo referente às vantagens, à operação hoje, né, da Simcash, a operação aí do produto Santander. Estamos aí ansiosos para ouvi-la. Seja bem-vinda. Obrigada, Arthur. Então, eu fico aqui à frente do comercial da Simcash. Então, acredito que todas as dúvidas sobre Santander eu posso estar sanando, né? É por isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho mais sobre o Banco Santander, sobre as suas vantagens, né, na operação. E para você que ainda não conhece muito, fica aqui conosco que a gente vai mostrar para vocês então. Certo? Gente, o Banco Santander, ele opera com os 3 produtos: novo, refinanciamento e portabilidade, né? Então, para quem não conhece, ele opera com os 3 produtos, somente cartão consignado o banco ainda não está operando, mas quem sabe no futuro breve a gente já possa vir com esse produto também. Por que vender o Santander? Gosto bastante de parar aqui nesse slide e falar um pouquinho para vocês do porquê Santander, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em relação ao banco, por ele ter alguns critérios, algumas regras um pouquinho diferentes daquilo que a gente já está acostumado, mas, em contrapartida, ele tem muitas vantagens que outros bancos não nos permitem, né? Então, vamos citar algumas delas aqui para vocês, para que vocês possam conhecer melhor. Melhores taxas do mercado. A gente sempre coloca aqui em primeiro lugar, é o que realmente o Santander se destaca, ele tem taxas realmente competitivas, né, que a gente consegue portar, reduzir parcelas. Realmente o Santander tem taxas muito boas para a gente poder ofertar ao nosso cliente. Limite de idade, com certeza, também é um diferencial do Banco Santander. Eu gosto sempre de dar um exemplo em relação a comparativo de outros bancos. No Banco Santander, o limite de idade para convênios públicos e privados é a seguinte regra: ele precisa finalizar o contrato antes de completar 82 anos de idade. Então, se eu pegar um convênio público, um SIAP, por exemplo, e a gente for lá comparar com os outros bancos, um cliente de 73 anos de idade, a maioria dos bancos só conseguiria ofertar a esse cliente num prazo aí de 48, de 60, se duvidar até 36, tá? E ainda colocando um limite máximo de valor, 30 mil, 20 mil, dependendo do banco, né? No Santander, não. Ele vai conseguir, com 73 anos de idade, finalizar o seu contrato ainda no prazo máximo do convênio, antes de ele completar 82 anos de idade, e o banco também não vai impor limite máximo de operação, né? Vai impor aquele limite de como regra para qualquer idade, né? Que o banco tem lá o limite de 200 mil, o cliente vai estar dentro do limite como qualquer pessoa. Então, na idade, o Santander também tem bastante diferencial e não deixem de comparar realmente, quando você tiver aí um cliente de maior idade, qual o banco que vai trazer para você essa diferença, esse prazo maior, esse limite maior, e o Santander com certeza vai conseguir atender o seu cliente. Ele não possui cobrança, né, de RCO, nem de custo CIP, na verdade, cobrança nenhuma, tá, gente? Então, fiquem tranquilos que a gente não precisa, nem nós, nem o cliente, assumir com nenhuma taxa aí de cobrança. Como eu falei, vantagens competitivas na operação de portabilidade, né? O Banco Santander, para quem não sabe, como eu falei, tem as melhores taxas do mercado. Tendo as melhores taxas, automaticamente ele consegue portar um
contrato com uma taxa maior, vindo para o Santander, trazendo esse contrato para o Santander numa parcela também reduzida. Por quê? Porque a gente vai diminuir a taxa e, consequentemente, o Santander vai recalcular essa parcela, diminuindo também a parcela aí para o nosso cliente. Com isso, fazendo com que ele libere margem disponível para um contrato novo. Gente, isso daí é muito importante, tá? É uma das principais vantagens do Banco Santander, é essa redução de parcelas, né? Vai fazer com que a gente abra o leque de opções para o nosso cliente. Ele vai poder portar, refinanciar essa portabilidade posteriormente e ainda contratar um empréstimo novo com essa margem que vai liberar, né? Não é muito bom? É muito bom mesmo, tá? Quando a gente fala assim, vamos portar, vamos reduzir parcela e, consequentemente, por ser uma portabilidade, ele vai continuar com o mesmo prazo, né? O mesmo prazo remanescente, aquelas mesmas parcelas que falta ele pagar lá dentro do banco original, ele vai continuar com essas mesmas quantidades de parcela. Então, isso acaba sendo um benefício para o nosso cliente, né? Não é nem um consignado, é um benefício realmente. Ele vai trazer, vai reduzir parcela, continuar com o mesmo prazo, vai liberar ainda margem ou, consequentemente, o salário líquido dele vai aumentar e ele vai ter somente um desconto aí muito interessante naquele contrato que ele já vinha pagando, tá? Então, não deixem de se aprofundar aí na nossa portabilidade do Santander com redução de parcelas. Muito importante esse próximo item, o banco assume completamente o risco das operações. Tá? Então, o Banco Santander, em todos os convênios, ele atua com risco banco. O risco, o prejuízo, em caso de uma portabilidade não averbada, nunca vai passar para os nossos parceiros. Sempre o banco vai entrar em contato diretamente com o cliente e vai tentar a negociação com o cliente. Nós, correspondentes bancários, ficamos bem mais tranquilos em relação à portabilidade aí no Santander. Certo? E, além disso, ainda não acabou. Eu já falei bastante coisa boa, mas ainda tem mais 2 itens aí para a gente se aprofundar. Na verdade, é só um spoiler que eu estou dando, mas eu fico tão contente em falar dessas vantagens do Santander que eu já vou contando tudo para vocês. O próximo item a gente diz aqui, não necessita de envio de físico ao banco. Então, a portabilidade, as operações padrão do banco, qualquer tipo de operação, portabilidade, novo, refinanciamento, ele já tem, digamos, um processo digitalizado, tá? Porque a gente não vai precisar de físico pós o pagamento do cliente. Aquele processo de envio de físico, o cliente já recebeu, às vezes chega no banco, compara a assinatura, não está batendo, o documento ilegível, e a gente, depois de ter pago a operação, tem que correr atrás do cliente para sanar essas pendências, sem falar lá no nosso gasto, né, com correio. Acabou isso no Santander. Como que vai funcionar? Mesmo na modalidade padrão, tá, que a gente chama, porque ela ainda não é a modalidade digital, que a gente vai ver no próximo item. Então, modalidade padrão, qualquer cliente, qualquer produto vai receber o contrato, assiná-lo e digitalizar e enviar esse contrato digitalizado e pronto. Não precisa o papel, o contrato original. Ele pode ser descartado, devolvido ao cliente. O Banco Santander vai acatar o arquivo desse contrato como físico finalizado do nosso contrato, tá? Então, aí mais uma facilidade do Santander para vocês. E por último, fale, Arthur. Praticamente, se a gente encerrasse aqui agora, o pessoal já ia sair super satisfeito com tanta vantagem que o banco permite, né? Eu gosto de frisar muito, até naquela questão, quando começou a falar nas vantagens competitivas, aquilo ali sim é o verdadeiro todo mundo ganha, né? Porque o cliente é satisfeito, a necessidade dele é atendida, vocês conseguem gerar valor na venda, de fato, né? Atender, conseguir portar com uma taxa menor, vai pagar menos nesse contrato, né? Se comparado ao contrato que ele
estava anteriormente, vai poder proporcionar um troco para ele melhor e um desconto menor lá na folha de pagamento dele por ter reduzido essa parcela. E mais do que isso, quando se fala em risco banco, a gente fala de uma operação sadia, segura, a gente fala de rentabilidade, né? De você trabalhar com confiança e segurança, né, Anne? Isso não tem preço, né, Arthur? Acho que quem trabalha no consignado sabe como é importante a gente ter segurança na operação, né? Quem já assumiu o risco de operação sabe o quanto é dolorido isso. Eu acredito que, por si só, a operação ela já se vende, né? É um argumento de vendas incrível, porque você ligar para um cliente ofertando que ele vai sair lá do banco Y que ele tem e vai vir para o Santander com uma parcela R$ 100 a menos, 150, 200, dependendo da situação, e ele vai continuar com o mesmo prazo, olha, o cliente só não vai querer se ele desconfiar, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Mas então é aí que a gente precisa realmente mostrar quão bom é o Banco Santander aí na portabilidade. Certo, gente? Então, para finalizar aqui nosso primeiro slide, o Santander tem também modalidades digitais, tá? Exclusivamente para correntistas, tá? Então, como eu falei, a nossa formalização padrão ela já é meio que digitalizada, digamos assim, porque não necessita do físico, mas correntistas ainda tem modalidades totalmente digitais, onde vai descartar totalmente a necessidade de assinatura, né? Então vai facilitar ainda mais, tá? Mas a gente vai ver aqui nos nossos próximos slides essas modalidades, porque nós temos duas modalidades digitais para correntistas, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Como eu falei, estava só dando aí um spoiler, né? E vamos então se aprofundar um pouquinho agora nas informações. Então, sobre a nossa portabilidade, nós operamos com todos os convênios de portabilidade, e a nossa portabilidade ela tem umas funcionalidades a mais através da calculadora. Gente, nós temos disponível um simulador em Excel que o banco nomeou de calculadora de portabilidade Santander. Nós teremos um vídeo posteriormente também só entrando a fundo na calculadora, ensinando para vocês como utilizá-la, tá? Mas agora no momento eu vou só falar o que a gente consegue com essa calculadora. O Santander já tem taxas muito baixas, como a gente já falou, mas conseguimos flexibilizar ainda mais essas taxas padrões que o banco nos disponibiliza com essa calculadora. Por exemplo, ela tem algumas regras. No convênio INSS, como a gente deu o exemplo aqui no nosso slide, na Aeronáutica, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Marinha, ela tem um ticket mínimo de R$ 10.000 como exigência para utilização dessa calculadora, tá? E essa calculadora, como que é esse ticket mínimo, Anne? Vocês vão me perguntar. Um contrato precisa ter 10 mil. Gente, essa calculadora ela é composta de 4 linhas, tá? Então, vai ter 4 linhas lá no meu Excel e eu consigo incluir até 4 saldos devedores para chegar a esse ticket mínimo de 10 mil nesses convênios que a gente citou e na maioria dos convênios, né? Então, a maioria dos convênios solicita 10 mil de saldo devedor. O único convênio que a gente tem uma regrinha um pouquinho diferente é o convênio SIAP. O SIAP ele tem uma regrinha um pouquinho diferente, que seria de R$ 90.000, que também pode ser a soma de até 4 contratinhos que a gente consegue incluir ali na nossa calculadora. Ou seja, como no SIAP o ticket de operação ele é maior, não será um problema também a gente chegar a um valor de 90 mil de saldo devedor na união de até 4 parcelas do cliente. Certo? Ô, Anne, só aproveitando, tá? Tanto esse material que estão assistindo aqui nesse vídeo, nesse bate-papo, já está na plataforma, bem como a calculadora, tá? Então, daqui a pouquinho vocês podem acessar o conteúdo aqui na plataforma Fontes Online e vão ver que tem um conteúdo específico da calculadora, onde a Anne aí também
estar explicando, falando um pouquinho sobre, tá bom? Pode seguir, Anne, só para o pessoal ficar tranquilo. Poxa, esse vídeo aqui, o material, onde que eu consigo visualizar? Aqui na plataforma. E sobre a calculadora, da mesma forma. Fiquem tranquilos. Exato, gente. A gente não vai deixar vocês aí sem o conhecimento de como que é essa super calculadora, né? Que vai flexibilizar aí ainda mais as nossas taxas de juros, conseguindo reduzir, consequentemente, ainda mais a parcela do nosso cliente. Então, só para vocês terem a noção de que pode ser flexibilizado na calculadora e que tem esse ticket mínimo aí, na maioria dos convênios, R$10.000, no SIAP 90 mil, lembrando que no nosso roteiro operacional também temos aí as informações desses ticket mínimos exigidos pelo banco, certo? E aí vocês vão me perguntar, Anne, mas poxa, para me importar a SIAP só posso com 90 mil ou o INSS só com 10 mil? Não, gente, volto a frisar, somente se a gente for flexibilizar ainda mais essa taxa. Se a gente for utilizar taxa padrão, taxa básica que o banco já nos fornece, o cliente pode ter um saldo de apenas R$1.000. E lembrando que esse saldo pode ser a soma de todos os contratos daquele mesmo CPF. Então, se você vai portar 4 contratos do seu João, a soma dos 4 contratos tem que ser R$1.000 para conseguir portar pelo Santander na taxa básica, né? Então, é muito simples, a gente consegue portar qualquer coisa, qualquer valor, né? Como, por exemplo, a gente colocou aqui, a Dona Maria tinha 2 contratos, o primeiro R$750 de saldo devedor, o segundo 250, a Dona Maria pode, porque alcançou R$1.000. O seu João já tinha só um de 500 e um de 200, então ele não alcançou R$1.000, não vai conseguir. Mas se ele tivesse mais um, ele conseguiria, né? Se tivesse mais um ali de 300, também somaria aí os R$1.000 que a gente precisa, tá? Então, dá para portar parcelinhas baixas também. Não se preocupem com isso. Voltando aqui ao nosso tipo de formalização, né? Como eu falei lá no início, vou ser bem breve aqui, porque acho que o que tinha para falar eu já falei, não tem muito segredo. Nós só vamos solicitar o contrato digitalizado, o arquivo, né? Então, o cliente, se ele estiver longe, você pode mandar para ele por e-mail, ele imprime, assina, digitaliza, manda para você de volta e pronto, não vai precisar enviar pelo correio, tá? Ou se o cliente estiver na sua loja, assina, você digitaliza, já manda para a gente ali pelo nosso sistema e também não vai precisar de envio pelo correio, certo? Isso não correntistas se você preferir a modalidade padrão, tá? Lembrando que o correntista a gente tem outras 2 opções de formalização digital. Continuando ainda sobre o operacional do Santander, como que ele funciona? Só para vocês entenderem. O Banco Santander ele possui 2 sistemas. O sistema CSG, que é onde nós digitamos o contrato, ele passa pela aprovação de taxa, pela aprovação de rating. O que seria rating? O rating é uma pontuação do cliente dentro do banco, tá? O banco, na verdade, ele faz uma análise geral desse cliente, que ele não passa qual é a regra, né, até por sigilo bancário, e ele dá uma pontuação interna para esse cliente, que vai lá de 0 a 10, né? Lembrando que clientes com pontuação muito baixa, 1 e 2, normalmente o banco pode negar a operação. A partir de 3, normalmente a gente consegue a aprovação por rating, e aí tranquilamente a gente segue com a operação. Só para vocês entenderem, nesse primeiro passo, a gente digita valores, taxas de juros, faz flexibilização, aprova dentro do banco a operação em si. Assim que ela é digitada e aprovada, a gente imprime o contrato, porque o Santander ele não possui contrato pré-impresso, né? Nenhum PDF, nenhum blocado para que a gente possa colher a assinatura em branco. Então, a gente precisa digitar, imprimir o contrato totalmente preenchido
e aí então colher a assinatura do nosso cliente, certo? Então, após a impressão do contrato, finalizou a primeira parte, que a gente chama de pré-digitação dentro do CSG. Então, nosso parceiro vai criar, né, vai mandar para a gente o contrato assinado, os documentos de prática, ele já enviou ali para digitação, RG, CPF, comprovante de residência e o último contra-cheque. Lembrando que se for INSS, o banco só acata o extrato que é impresso lá dentro do meu INSS, que tem aquele QR Code lá no finalzinho da página, tá? Então, se atentem aí à informação do extrato, aquele detalhamento simples o banco não acata. Então, depois de a gente ter toda essa documentação enviada por vocês, a gente tem que realizar uma gravação, um script, né, de exigência do Banco Santander. Então, a nossa equipe aqui interna faz uma gravação, liga para o cliente, confirma a operação com ele, informa os valores, se ele está de acordo com a operação. Então, a gente grava essa ligação telefônica e envia junto com o contrato assinado lá para New Space, que seria a nossa mesa de aprovação. A New Space é uma empresa terceirizada que o Banco Santander tem contrato firmado, né, para realizar esse trabalho de análise documental, análise antifraude e averbação também dentro do órgão, principalmente aqueles que têm a averbação online, né? Então, a averbação é realizada pela New Space e aqueles também que são a averbação manual é a New Space, que tem esse contato com o RH lá da prefeitura ou da empresa conveniada, tá? Então, após a New Space aprovar, ela vai mandar um comando lá de estar tudo ok, aprovado, analisado para o CSG, e o CSG, que é do Banco Santander, vai lá e faz o pagamento da operação, se for um contrato novo, né? Ou se for uma portabilidade, ele envia para a CIP. E aí, aquele prazo de 5 dias para chegar ao saldo, normal, como qualquer portabilidade. Certo? Então, só para vocês entenderem por que desse nosso slide, é para dizer para vocês que o cliente tem que estar ciente que nós iremos ligar, né, em nome do Banco Santander para confirmar essa operação. E ele precisa estar de acordo aí com todas as informações repassadas a ele. Certo? Vamos, então, às nossas modalidades digitais, que a gente falou lá no começo. Então, todo correntista, a gente frisou aqui, né, precisa ser exclusivamente correntista do Banco Santander para ter essa linha de crédito por formalização totalmente digital. A primeira delas chamamos de SMS, tá? Lá na própria, na hora de selecionar a tabela, vocês já terão as tabelas descritas com a nomenclatura SMS, então vocês já saberão que será para esse produto e que elas são exclusivas para correntistas do Banco Santander. Qual a diferença? O SMS, o cliente não precisa assinar, né? Então facilita bastante, porque se ele não tem como imprimir lá onde ele está, ou se ele não foi à sua loja, você pode ofertar para ele pelo telefone. E como que ele vai confirmar essa operação? Com uma ligação telefônica, né, padrão também do banco, exigido pelo banco, e em seguida, após essa ligação telefônica, a gente também envia um SMS para ele e ele responde esse SMS confirmando a operação. E pronto, gente, não precisa de contrato assinado. É muito simples, é muito fácil. Vai gerar o contrato? Vai gerar o contrato para que vocês tenham as informações somente. Então, se o cliente quiser cópia, né, a gente não sabe se ele pode querer que envie uma cópia para ele, para você ver certinho a parcela que vai vir para o Santander, o prazo que vai vir, a taxa de juros. Então, tudo aquilo que a gente precisa expor ao nosso cliente vai constar no contrato, mas não precisa assinar, tá? Ele só vai confirmar a operação através do telefone e do SMS. Muito simples, né? Mas nós temos ainda outra modalidade mais simples ainda, que a gente vai mostrar agora. Ô, Anny,
Fala, Arthur. Cada slide que passa vai melhorando, ficando cada vez melhor e sempre reforçando, né, toda essa facilidade com a segurança aí do risco banco, né? Então, sempre frisando essa questão, toda a operação, a modalidade que vocês estão inserindo, tendo esse resguardo na operação. Vale a pena frisar isso. Hoje faz um diferencial gigantesco. Além de a gente ter agilidade operacional, ótimas condições, trabalhar com a parte de risco banco, né? Com certeza, Arthur. É muito bom a gente ficar lembrando a todo momento, né? Para entrar na cabecinha deles mesmo, que é risco banco. É isso aí mesmo, gente. Não temos prejuízo, não temos aí correr riscos, né? Com a operação. Então, continuando aqui, então, um segundo tipo de formalização digital que o Santander lançou é a modalidade mobile, né? Então, como que funciona a modalidade mobile? Que é ainda mais simples do que o SMS. Eu já acho o SMS simples. Agora vocês vão ver que tem uma mais simples ainda, que é a mobile. Por quê? O cliente é correntista, certo? A gente sabe que todo correntista tem o app do Banco Santander. Aquele aplicativo normal, onde ele realiza lá, verifica o saldo dele, realiza as suas transações financeiras dentro do Banco Santander. E na formalização mobile, o cliente vai receber uma notificação dentro do app dele, do Santander, e ele só vai lá e dá um clique, né? Então, o banco até muitas vezes chama essa operação de clique único. Ela apelidou a mobile por clique único, porque a gente só clica lá confirmando a operação dentro dessa notificação lá no aplicativo e pronto. Não precisa de ligação telefônica e a agilidade nesse tipo de operação na análise documental também é muito maior. Clientes correntistas, a gente só vai precisar enviar RG e último contra-cheque. Em alguns casos, eu vou ser bem sincera para vocês, nem contra-cheque e RG precisa, tá? Vou até falar baixinho. Nem RG e contra-cheque precisa. Alguns convênios específicos que a gente pode orientá-los, né, através do nosso suporte. Com certeza você já tem contato com o suporte Simcash da sua região, então verifique com eles quais são os convênios que não precisa nem enviar documentação, certo? Então, mais uma modalidade muito simples, muito prática, acaba tirando essas fronteiras, né, Arthurzinho, do Brasil todo aí, né? Então, antes a gente tinha uma mentalidade que a gente só podia vender no nosso estado, na nossa cidade, porque ficava difícil mandar correio ou o cliente assinar. Gente, isso acabou. Com as modalidades digitais, o Brasil é o limite, né? Então, fica aí disponível para vocês venderem nesse Brasilzão todo. Ô, Anny, então só frisando para o pessoal, essa operação ela é exclusiva para que pode até me corrigir, né? Mas só para frisar para o pessoal. É uma operação que exige ali duas premissas: que o cliente seja correntista e tenha o app já instalado no celular, né? Justamente para receber notificação e confirmar a contratação do empréstimo. A gente ficou com duas possibilidades, né, Arthur? Aquele cliente que não opera com aplicativo, tem essa dificuldade do aplicativo, a gente faz SMS, né? E aquele que já tem facilidade, eu acredito muito mais fácil, porque não precisa atender ligação. Às vezes o cliente trabalha em um setor que tem dificuldade, né, de atender ligação, ou mora numa zona com dificuldade também diária. Então, facilita bastante para a gente aqui essa modalidade do mobile. Certo, Excelente. Gente? Então, fica aí à disposição as duas modalidades para vocês verem qual o melhor atender o cliente. Seguindo, então, né? Aqui a gente colocou algumas etapas do mobile, né? Como que será feito. No SMS, a gente falou que vocês vão selecionar a regra lá dentro do CSG como SMS. Na modalidade mobile, ele não tem essa opção. Vai ser selecionada uma regra normal, uma regra padrão, e no final, quando ele é um correntista, o banco vai fazer a perguntinha para a gente. Ficou um pouquinho pequeno aqui, mas acho que dá para a gente entender que é qual o tipo de formalização. Então, a gente vai clicar sempre em canais,
Se a gente optar pela opção canais, ele automaticamente vai transformar a nossa proposta em formalização digital na opção mobile, tá? E se for digitação pelo operacional da Fontes, é só solicitar lá a regra mobile que a gente já tem disponível. Certinho? Então, mais uma coisinha boa que a gente tem para falar, que não são poucas dentro do Santander, né? Então, novidade Santander. Então, o seu cliente não correntista, ele pode abrir uma conta com mais agilidade e praticidade dentro do Banco Santander. Quando a gente falou ali, que tem que ser correntista, pode ser um empecilho o cliente ter que ir a uma agência, né? Mas, gente, não é necessário. O Santander, ele lançou um site, que é o Abra Sua Conta Santander, que até vou passar aqui o nosso slide à frente para vocês visualizarem como que é o site. Abra Sua Conta santander.com.br e ele vai acessar ou pelo computador, tá? No computador ele dá a possibilidade de a gente anexar a documentação, então os parceiros conseguem estar ajudando também o cliente a abrir essa conta. Então, o cliente manda lá uma foto, a documentação pelo WhatsApp, né, às vezes, e o parceiro consegue estar ajudando, abrindo lá, porque ele consegue anexar a documentação. Se o cliente optar por abrir a conta, ele abre pelo smartphone dele e automaticamente as fotos vão ser capturadas no momento ali da abertura de conta. Então, é um passo a passo bem simples, que vai ficar disponível aqui no material para vocês também, né? Então, ele vai só incluir os dados pessoais dele, vai tirar algumas fotos ali, a selfie, segurando o documento, fotinho dos documentos dele, vai informar celular e e-mail, por quê? Ele vai receber os dados bancários dele em até 72 horas, como a gente fala ali, mas eu, por experiência própria e também feedbacks dos nossos parceiros que atuam, né, na abertura de conta e tem muito sucesso com elas, a gente consegue receber esses dados bancários em até 24 horas, tá? Então, tá bem ágil e, às vezes, no mesmo dia o cliente já está recebendo o SMS e o e-mail com os dados bancários dele do Santander e, inclusive, uma ligação ainda gerente dando boas-vindas ao banco. Então, é muito simples a abertura de conta do Santander. E lembrando que parceiros que realizarem a indicação pela abertura de conta, por que a gente chama indicação? Porque esse site está disponível para qualquer pessoa acessar, né? E ele não está diretamente ligado a um correspondente. A mesma coisa se o cliente for na agência, não tem problema também se ele optar por abrir a conta na agência ou no próprio aplicativo, não tem problema. Como que vai ser feito essa análise de quem será o parceiro que vai receber uma comissão por essa indicação de abertura de conta? Então, o parceiro que finalizar um consignado para esse mesmo cliente em até 30 dias após a data de abertura de conta, ele vai receber, além da comissão do consignado, uma comissão pela indicação de abertura de conta. Então, é mais notícia boa aí para vocês, trazendo mais rentabilidade aí para sua loja. Né, Arthur? Anne, o interessante, a gente sempre orienta, de fato, a gente conhecer o produto, tá? Hoje, o que está faltando muitas vezes é a gente se deixar, se permitir e entender e começar a fazer uma venda diferente. Uma venda que a gente possa agregar valor ao cliente, benefícios para ele. E isso, temos o banco que já nos possibilita, né? A exemplo hoje aí do bate-papo. Então, a partir do momento que a gente tem um cliente, nós temos um leque hoje muito maior de opções para poder ofertar e ter rentabilidade. Hoje a gente busca não somente fazer uma venda, mas, claro, com foco em ter um retorno, né? Então, em mais uma possibilidade, você já lançaram aí, por exemplo, a portabilidade para o cliente, de que seja um caso aí onde conseguiram reduzir uma parcela e ainda gerar um contrato novo, mais um contrato, a possibilidade de alavancar a operação para vocês, incluindo uma compra para o cliente. Gente, hoje é uma série de opções disponíveis, basta a gente olhar para o cliente de uma forma diferente e vender de forma diferente, né, Anne?
de formas facilitadas, né? Só entrar lá no site e fazer tudo da comodidade da residência do cliente mesmo, né? Então, Muito bom. bora vender Santander, gente, bora vender. Então, ainda sobre a portabilidade, né, que é a nossa cereja do bolo, a gente gosta de orientar que horário de pagamento de saldo devedor é até às 15 horas. E como que funciona? O Banco Santander, toda vez que a gente faz uma digitação e vai para a CIP para solicitar esse saldo, e a CIP retornar com saldo igual ou menor o que nós digitamos, o banco vai pagar automaticamente. A gente já está de acordo com aquele saldo, certo? A gente digitou ele, então a gente já está ciente, o cliente já está ciente. Mas, se o contrato chegar, o saldo chegar maior do que nós digitamos, o banco vai recalcular essa parcela, lembrando, né, que se o saldo é maior, a parcela vai aumentar, então vai ter que seguir para que o cliente assine novamente, para que ele confirme novamente a operação, né, porque temos que ter a ciência dele, dessa diferença que vai acontecer, tá? Então, o banco tem essa regra. Iguais ou menores, os saldos são pagos automaticamente. Maiores, temos que colher a assinatura e realizar o contato com o cliente até 15 horas. A gente tem que estar com essa documentação toda incluída lá na New Space para que o banco pague a operação. Certo, gente? Então, vamos se atentar aí aos saldos que chegam maiores, porque a gente tem um curto espaço de tempo, né? Os saldos normalmente chegam ali em torno de 10 horas da manhã. A gente vai ter até 3 horas da tarde para colher a assinatura, se for um contrato padrão, e realizar a ligação. E se for um contrato de forma digital, ele entrar no app, confirmar novamente, ou receber o SMS e confirmar novamente. Beleza? Idade, como eu falei também lá no começo, a gente tem um diferencial bem grande em relação à idade. A gente colocou aqui só para vocês entenderem no INSS, 80 anos, aquela velha história, né? 81 anos incompletos, né? 80 anos, 11 meses, 29 dias ao final do contrato. Públicos e privados, 81 anos, 11 meses e 29 dias ao final do contrato. Valores limites como padrão do banco INSS, 60 mil reais e público e privado, 200 mil. Mas nada impede, gente, no Santander ele acaba muitas vezes liberando as regras, né? Então, se é um cliente com uma pontuação boa, com histórico favorável, com um contra-chequezão daqueles, a gente consegue sim aprovar valores maiores que 200 mil. Então, é só digitando mesmo, passando pela aprovação do banco, que a gente vai ter o respaldo sobre o valor máximo da operação. A gente coloca assim a regra que o banco informa, né? Mas a gente tem aí informações que a gente aprovou aí até 400 mil. Ô, Anny, essa é aquela exceção que todo mundo quer um dia poder tentar fazer, né? Quer liberar um contrato desses aí com segurança, agilidade e, ó, rentabilidade muito boa, né? Lá em cima, né? Verdade. Aí... É isso aí, gente. Então, vamos digitar e vamos ver se o Santander vai aprovar, tá? Como eu falei, se for um cliente realmente de potencial para assumir aquele contrato, o banco libera sim, tá? Uma informaçãozinha muito importante dentro das regras do Santander, é uma regra que somente o SIAP possui, tá? Então, como o SIAP é um convênio nível nacional, eu vou falar aqui para vocês, porque todos precisam saber. O Santander tem a seguinte regra para SIAP. Correntistas não folha, não recebem pelo Santander, ou não correntistas, o banco realiza um cálculo manual, como vocês podem ver aqui no vídeo. Esse cálculo manual, ele é a margem dele de 30%, aquela lá que a gente vê no CIGEP, vezes 80%, ou seja, 80% da margem a gente ainda tem que abater nos empréstimos que ele tem ativo, inclusive aquele que a gente vai aportar. O que sobrar é o que ele vai poder assumir de prestação naquela portabilidade. Então, aí vocês vão me dizer, Anny,
é meio inviável na maioria das vezes, né? Se for um cliente que já tem 100% do contrato da margem tomada, se a gente fizer esse cálculo, não vai dar. Exato, gente. É por isso que a gente vem aqui falar para vocês que correntistas com transferência de salário para o Santander, a gente utiliza 100% da margem sem cálculo manual, né? E a gente já mostrou para vocês o quão fácil é torná-lo um correntista, né? No nosso slide anterior aí sobre a abertura de conta. E também compartilho a vocês que é muito simples também fazer essa portabilidade de salário para o Banco Santander. Nós temos disponível dentro do nosso roteiro operacional um termo de portabilidade entre conta recebedora. Então, o cliente pode assinar esse termo e enviar junto com a documentação para a gente, exceto o INSS, né? Que é o único que não consegue cortar com esse termo, mas o INSS também não tem essa exigência, né? No SIAP a gente consegue tanto assinando o termo, quanto ele fazer lá no SIGEP, existe uma aba chamada requerimentos. Então, ele pode, ao invés de assinar o termo, fica a critério do cliente, entrar lá no SIGEP, ir na aba requerimentos e fazer essa requisição lá para o seu RH, solicitando a alteração de conta recebedora, né? Então, coloca lá, seu João de tal, solicito a alteração da minha conta recebedora para o Banco Santander, agência tal, conta tal, né? Então, a gente tira um print dessa solicitação dentro do SIGEP e envia também junto com a documentação, e o banco também vai acatá-lo como correntista folha, com recebimento de salário no Santander. E isso automaticamente, nesse momento em que ele for analisar, não precisa esperar receber o primeiro pagamento no Santander. Então, fez a conta, fez o print ou assinou o termo, joga tudo lá junto com a documentação, com a RG, o CPF, para que a gente envie para New Space, que vai analisar a documentação, e ela já vai acatar o cliente como correntista folha, não vai realizar cálculo manual e vai também disponibilizar aí as melhores taxas para o cliente, já que trata-se de um correntista folha. É isso aí, gente. Então, atentem-se a essa regrinha aí no SIAP, mas a gente vai abrir conta porque a gente quer ganhar uma rentabilidade a mais aí no nosso cliente e não vai ter dificuldade, então, torná-lo esse correntista folha para não sofrer cálculo manual. Muito bom, Anne. O bate-papo de hoje, né, vocês estão assistindo, é interessante a gente também entender ele em outro formato também. É abrir os olhos de forma macro para tudo que vocês possam agregar. Sempre que eu falei aqui hoje nesse bate-papo, eu toquei nesse assunto, né? Porque às vezes tem lá uma possibilidade de um cliente hoje, vocês não conseguem agregar tanto valor ou melhores condições por ele não ser um correntista, digamos assim. Mas é o momento de vocês, então, vincularem ele ao banco, podendo ofertar a conta e nos próximos contratos conseguir ofertar condições ainda melhores, né? Então, vejam hoje essas opções nesse formato aí. Anne, mais alguma informação sobre? É sempre importante lembrar, né, que o banco tem, em alguns convênios específicos, sempre a diferença, né, de taxas para não correntista, correntista e correntista com recebimento de salário, né? Então, quanto mais cliente do banco ele for, melhor será a condição ofertada a ele, né, gente? Então, além de a gente ter esse valor a mais na rentabilidade, a gente ainda também vai estar oferecendo um benefício para o cliente, já que ele também vai conseguir melhores taxas, certo? Da minha parte, era isso que eu tinha para falar para vocês, é realmente mostrar para vocês como o Santander é vantajoso, como temos um leque de opções aí para mostrar ao nosso cliente, para trazer para o Santander, ofertar novo, reduzir parcela, abrir conta para ele. Então, gente, é um produto que vocês precisam ter na prateleira de vocês, né? A gente está com o Brasil cada vez mais competitivo e a gente precisa estar ali no páreo, né? Com as taxas, com as condições para conseguir competir.
né? Então, bora vender Santander, galera! Demorou, né, Anne? Quanto melhor, conforme mais relacionamento o cliente tem com o banco, melhores são as condições. Isso é fato, né? E quanto mais você, parceiro, entende do produto, mais argumentação você tem e mais produtos você tem para ofertar ao cliente, tá? Anne, queria agradecer imensamente aí a sua participação, agregou muito valor ao nosso bate-papo. Você, parceiro que está nos assistindo, pela atenção, pelo carinho e juntos, um trabalho em equipe, com certeza a gente vai ter mais qualidade, beleza? A gente vai atingir o sucesso aí com mais rentabilidade. Gente, e a equipe Simcash está aqui sempre para atendê-los, tirar dúvidas, ajudá-los e realmente fazer essa troca dessa parceria, né? Parceria é isso, nós ajudando vocês e vocês nos ajudando, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada pela atenção de todos e bora vender Santander! É isso aí, valeu, turma, obrigado, até mais, valeu!